Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi, você está no meu canal, onde nós lemos as Escrituras e comentamos. Estamos lendo o Evangelho de João, chegamos ao capítulo 12 e há algo nesse capítulo muito importante para a nossa vida cristã. Vamos começar. João 12, capítulo 12, verso 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isso. Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Essa passagem é muito significativa e ela está ligada a todo o capítulo. É interessante essa narrativa aqui de João com respeito ao que aconteceu na casa de Lázaro. Lázaro, aquele a quem Jesus havia ressuscitado. E o João faz questão de escrever o que fez Maria, uma das irmãs de Lázaro, que foi justamente pegar um vaso, né? Aqui diz que é um arratel de unguento de nardo puro, que era um perfume caro, e ela ungiu os pés de Jesus com esse perfume. E depois de derramar esse perfume aos pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. E aí tem uma pequena adentro aqui, que foi a atitude de Judas Iscariotes, aquele que iria traí-lo, que foi dizer que aquilo era um desperdício, aquilo podia ter sido vendido e dado aos pobres. Porque essa era uma prática de Jesus e seus discípulos, né? Tudo que eles recebiam de donativos, eles usavam para ajudar os pobres. E Judas era o que tomava conta da bolsa. E diz aqui, João fala aqui, que ele falou isso não porque ele se preocupasse com os pobres, mas porque, como era ele que cuidava da bolsa, ele pegava, roubava para ele aqueles donativos. E esse é um ponto interessante. Judas não só vendeu Jesus, né, iria vender Jesus, mas ele também metia a mão nos donativos que eram entregues aos discípulos. Ele era um ladrão. Talvez o primeiro grande ladrão a roubar em nome de Cristo. Talvez aquele primeiro que fez de Cristo um negócio. Ele é o arquétipo dos vendilhões do templo, que existem até nossos dias em toda a história da igreja. Sempre teve Judas entre os discípulos, que dissimuladamente fez de Jesus negócio, vendeu Jesus. E que também metia a mão
para proveito próprio, daquilo que era doado para os pobres. Mas o que mais me chama a atenção aqui foi o que Jesus respondeu. Veja bem. Disse, pois, Jesus, verso 7, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardo isso. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E aqui Jesus já anuncia claramente que ele estava subindo para Jerusalém para morrer. E isso que Maria fez, de ungir os seus pés, diferentemente, né? Nós vamos ver depois, quando Jesus fala que ele vai morrer, muitos tentam dissuadi-lo. Não, Senhor, não faça isso. Ela não, ela sabia que para que exista uma nova vida, para que um dia todos os mortos ressuscitem, para a vida eterna, era necessário que Jesus morresse. E ela simplesmente o adorou. Porque a adoração é isso, é quando nós nos derramamos. Em profunda gratidão, em profundo reconhecimento de que Jesus morreu por nós. E ela fez isso, da sua maneira. Pegou o que ela tinha mais precioso e derramou. Aquilo representa o derramar da nossa própria vida em reconhecimento. Esse é um ponto importante, que a nossa salvação vem somente dele. Vem por causa da morte dele. E nós temos vida, porque ele deu a sua vida por nós. Vamos seguir aqui. Vimos que esse trecho termina com a trama, né, dos fariseus de matar Jesus, e eles queriam inclusive matar Lázaro também, porque Lázaro é um testemunho do poder de Deus. Para você ver que os fariseus, eles não, o problema deles não é que Jesus não teria demonstrado suficientemente quem ele era, mas é porque eles haviam tomado uma decisão. Lá atrás a gente falou sobre isso, né? Eles tinham medo de perder a sua posição de comando, a sua posição de liderança espiritual dos judeus. Então, eles estavam cegos. Eles haviam decidido não enxergar e chegaram ao ponto, né, de querer matar até Lázaro, que era uma prova viva do poder de Jesus Cristo. Mas vamos seguir. Verso 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro, e clamavam, Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, e assentando-se sobre ele, como está escrito, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem, assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele, e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitais, eis que toda a gente vá após ele. Verso 20. Jesus agora vai começar a falar sobre a sua crucificação e por que ele precisava ser morto, por que ele precisava entregar sua vida. Ele vai começar a explicar isso agora, presta atenção. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Esses gregos eram gregos convertidos ao judaísmo, né? Prosélitos. Por isso que eles vieram adorar na festa da Páscoa, né? Porque era essa festa que estava se aproximando. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, e rogaram dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus.
Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus começa a falar aqui de forma clara por que era necessário que ele morresse. E ele cita essas palavras aqui. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Isso é algo que Deus criou como um princípio da vida. Quando uma semente é lançada na terra, ela precisa primeiro morrer, para que a vida que está dentro dela frutifique. Esse é algo que está na própria natureza. A Bíblia diz lá em Romanos, né, Paulo em Romanos capítulo 1, diz que a gente pode conhecer muito sobre Deus observando as coisas que ele criou. A natureza é um testemunho de Deus, em vários aspectos. Não apenas que alguém com muita inteligência, sabedoria, criou todas as coisas, mas os próprios princípios que regem a natureza nos revelam sobre Deus. E aqui Jesus está citando a questão da semente, a questão da vida que só se multiplica quando ela morre. Lembra quando Jesus falava, se alguém quiser ganhar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, encontrá-la-á. Esse é um princípio, o princípio da cruz, o princípio da morte. Só pode haver ressurreição, só pode haver glorificação depois que se passa pela morte. Por isso Jesus várias vezes dizia, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como ter a vida de Cristo, não tem como a vida de Cristo se multiplicar para outros, se aquele que recebeu essa vida não tiver disposto a morrer no seu egoísmo, que é uma característica do pecado na humanidade, o egoísmo. É esse homem egoísta que precisa morrer, para que a vida de Deus se manifeste aos outros. E vamos seguir aqui, vamos ver como. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas para isso vim a esse mundo. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu-lhe Jesus e disse, não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo desse mundo. Lembra que falamos sobre o juízo? E que esse juízo aconteceu na cruz. Jesus está falando sobre isso. Né? Jesus, primeiro a voz de Deus disse, eu já o glorifiquei e o glorificarei. Deus foi glorificado na encarnação, no esvaziamento de Jesus tornando-se um homem. E ele seria glorificado na sua morte. Porque a morte de Cristo revela um Deus capaz de dar a sua vida para que nós tenhamos vida. Esse é o verdadeiro Deus. Não é aquela visão distorcida que o homem do Velho Testamento tinha de Deus e que muitas vezes obscurecia a sua visão, né?
e fazia com que eles projetassem em Deus aquilo que eles tinham no coração. É por isso que eles veem a Deus, chamam Deus de Senhor dos Exércitos, do terrível, do Todo-Poderoso. Eles não conseguiam ver mais do que isso em Deus. Eles não conseguiam ver o Deus que é capaz de dar a sua própria vida pela salvação do homem. Não foi isso que Jesus fez lá em João 3,16. João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse: eu vim não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. É na cruz que Deus se revela, dando a sua própria vida para que nós tenhamos vida. E é isso que é o juízo desse mundo. Agora, verso 31, agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Algo que aconteceu na cruz e que muitas vezes muitos não entendem. Quando Jesus morreu na cruz, foi expulso o príncipe desse mundo da vida daqueles que creem. O reino de Deus se estabelece. Jesus certa vez disse que ninguém pode entrar na casa sem antes amarrar o dono da casa. E isso se refere ao diabo. E esse amarrar o diabo, que aparece lá em Apocalipse, capítulo 20, que ele prendeu o dragão, a antiga serpente, e o prendeu, não é algo como muitos acreditam, né? Por causa dessa influência judaica de um reino nesse mundo, de governo desse mundo. Não é algo que acontecerá no futuro, igual os pré-milenistas acreditam, né? Que quando Jesus voltar, ele vai reinar com os judeus durante 1000 anos sobre a terra. Não, isso aqui está se referindo à cruz. Isso é muito claro no Evangelho de João. Agora, é o juízo desse mundo. Ou seja, o juízo não acontecerá no futuro. Aconteceu na cruz. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não os apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Isso é o juízo de Deus. Jesus estava testemunhando o porquê dele subir a Jerusalém. Ele seria a verdadeira Páscoa que liberta. Mas essa libertação teria um custo para Deus. Não para o homem, para Deus. Ele precisava dar a sua vida. E é por isso que acontece o juízo na cruz. E é por isso que isso expulsa o príncipe desse mundo. Porque o príncipe desse mundo é chamado de acusador. E acusava toda a humanidade por causa do pecado. Acusava a mim, acusava você, por causa da nossa culpa. Jesus se ofereceu em nosso lugar e revelou a nós o perdão de Deus, que tira sobre nós a acusação. E o acusador, sem poder de acusar, ele é expulso desse mundo. Mas é preciso que nós andemos na luz. É preciso que nós deixemos que a luz de Jesus nos ilumine, para que nós não permanecemos em trevas. Muitas pessoas pensam que o inferno é um lugar que Deus vai lançar aqueles que não creram. Não.
O inferno é o lugar que nós nos encontramos. E caso nós não recebamos a luz de Deus, caso nós fechemos nossos olhos, como os fariseus fizeram, nós permaneceremos em trevas. Nós permaneceremos no inferno que nós construímos para nós. Respondeu, verso 35, verso 36, 37. E ainda que tenho feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, presta bem atenção, que isso não seja a situação de alguns de nós. Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou ele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui está a razão da incredulidade. Veja bem, aqui diz que, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam, porque tinham medo de ser expulsos da sinagoga, perder o seu lugar de importância na religião. Esse é um dos enganos da religião. As pessoas não querem perder sua posição. As pessoas não querem fazer morrer o seu orgulho, o seu egoísmo, sua posição de comando, sua posição ali de destaque. E muitos, por causa disso, não reconhecem a necessidade do Salvador. E não confessam isso. Não confessam que são pecadores, perdoados por Deus. E por isso, eles permanecem cegos. É como se Jesus viesse curar toda a humanidade cegada pelo pecado, mas alguns homens fecham os olhos para que isso não aconteça, porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa é a razão de que muitos não creem. Porque todos aqueles que anseiam por um Salvador, que reconhecem que precisam do Salvador, esses são atraídos a Cristo, iluminados pela sua luz e salvos por eles. E Jesus chamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus é a perfeita revelação do Pai. Jesus, o homem Jesus, é a perfeita revelação de Deus. É o visível do invisível, o contemplável do incontemplável, o compreensível do incompreensível, o acessível do inacessível. Jesus é a própria face de Deus. E ele mostrou essa face de Deus na cruz do Calvário. Que Deus está disposto a dar a sua própria vida, a esvaziar-se da sua glória e entregar a sua própria vida para a salvação de suas criaturas, de seus filhos rebeldes, daqueles que um dia viraram as costas para Deus, de uma humanidade que quis colocar Deus fora da vida deles. Mas Deus vem ao mundo, na pessoa do seu Filho, o homem Jesus, e na cruz do Calvário, nos salva, expulsa o príncipe desse mundo, ilumina as nossas trevas. Que Deus possa abrir o nosso entendimento. Verso 46, eu sou a luz, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
Ninguém vai ser lançado nas trevas. As pessoas são tiradas das trevas. Deus, ele veio para nos tirar das trevas. E quem crê nele não permanece nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Que Deus possa nos iluminar com essa palavra. Revelar para nós que Deus estava em Cristo, reconciliando com Ele o mundo. Que Jesus morreu, não como um fracasso do seu ministério, mas como o ponto mais elevado. Ele veio justamente revelar o amor de Deus. Ele veio justamente revelar ao mundo que o verdadeiro Deus é um Deus que perdoa, é um Deus que salva. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Que Deus possa falar o seu coração. Que Deus possa te salvar. Que Deus nos abençoe.